Oi pessoal, tudo bom? Mais um Conselhos da Má aqui no canal. Hoje eu trouxe mais um caso de vida real. Uma leitora aqui do canal me enviou um e-mail pedindo ajuda e é claro que eu vou ajudar com o maior carinho. Então se você quiser saber qual é a história dela e quais são os conselhos que eu vou dar, é só continuar assistindo. Bom, então eu vou contar pra vocês resumidamente a história dela. Ela tá no segundo ano de faculdade de Direito e ela não tá conseguindo ter as notas que ela gostaria de ter, e ela tem medo de decepcionar os pais, de acabar deixando eles chateados, e ela mesma tá se sentindo chateada e querendo desistir dessa faculdade, desse sonho que ela tem. Então ela me pergunta quais eram os métodos que eu utilizava, como eu me organizava e como eu fazia, né, quando eu estudava. Quem não sabe ou quem já sabe, eu vou repetir. Eu sou formada em administração, eu me formei em dezembro de 2012, então já fazem alguns anos aí que eu me formei. A princípio, quando eu tava no ensino médio ainda, eu queria fazer faculdade de Direito, mas eu acabei indo pra administração e super me encontrei na área. Eu gostei bastante, me surpreendi muito com o curso. É um curso de 4 anos. E eu, assim, desde a escola, eu sou uma pessoa que para aprender e para estudar eu preciso escrever. Não basta só eu assistir a aula, ler o livro, eu preciso escrever. Eu tinha mais ou menos isso aqui de folha. Eu amo escrever, eu gosto muito, muito mesmo de escrever. Eu nunca, entre aspas, usei outra pessoa no sentido de, por exemplo, estudo. E aí eu peço pra outra pessoa, faz algumas perguntas. Eu nunca fiz isso, eu nunca falei comigo sozinha, pra mim nunca funcionou. Comecei a escrever. Eu escrevia cada detalhe, cada ponto pra mim era extremamente importante. E eu ia lá e escrevia todos em tópicos. E eu sou uma pessoa que a partir do momento que eu escrevo, eu lembro exatamente onde eu coloquei as palavras, qual cor eu usei pra colocar tal palavra, como eu coloquei, embaixo de onde eu coloquei, e aí sim que as coisas entram na minha mente. Depois que eu comecei a fazer isso, as minhas notas melhoraram muito. Foi o momento que eu aprendi em qual era o meu método de estudo. Então eu sou uma pessoa que não basta assistir aula, pra mim não é o suficiente. Eu preciso ler o livro e preciso escrever, caso tenha livro, né? Tem matérias que muitas vezes nem tem. Mas enfim, eu tinha que ler o livro, eu tinha que ver a aula, anotar tudo que o professor ou a professora falavam na aula. Eu ia lá e anotava do meu jeito, mas anotava com outras palavras, porque o que eu aprendi também quando eu descobri esse meu método de estudo, que não bastava eu escrever o que estava no livro. Eu tinha que escrever com as minhas palavras, porque se eu não escrevesse com as minhas palavras, era a mesma coisa que não estudar. Então eu lia um pedaço, aí eu ia lá, resumia com as minhas palavras e colocava em tópico, que pra mim era o jeito mais fácil de estudar. Na faculdade, a mesma coisa. Eu fiz faculdade de administração, como eu já falei pra vocês, e eu tenho até hoje, não sei, acho que é mais ou menos isso de folha que eu escrevia insistivamente. E aí eu comecei, e eu me dava super bem, assim, sempre me dei super bem depois que eu descobri isso, que escrever pra mim era o essencial. Então eu lembrava a parte que ele tava, em qual folha tava, porque eu numerava as folhas também. Então qual folha tava, o jeito que tava, era sei lá, nem sei como é muito estranho, até hoje eu sou assim, eu sei exatamente onde eu coloquei X coisa que eu escrevi, mas assim, não basta só você escrever, só você ler, só prestar atenção na aula, você precisa ter o tempo certo. Uma coisa que eu percebi conforme foi passando o tempo, foi que se eu não tivesse na minha mesa, na minha escrivaninha organizada, eu não conseguia estudar, eu não conseguia prestar atenção. Então, eu sempre organizava a minha escrivaninha antes, deixava um espaço bem amplo, bem limpo para eu poder escrever. E aí eu pegava a folha sulfite branca, eu lia, escrevia, pegava minhas anotações do caderno, escrevia, escrevendo com calma. Eu levantava às vezes, por exemplo, deu 40 minutos que eu tô estudando direto. Eu levantava, dava uma volta em casa, ia até a cozinha, tomava um copo d'água, jantava. Às vezes eu até tomava banho no meio do estudo, sim, às vezes eu tomava banho no meio do estudo, porque eu precisava me sentir relaxada também, porque muitas vezes a gente fica lá 1h30, 2 horas, estudando, escrevendo, e aí chega uma hora que você não presta mais atenção, e tudo aquilo que você está escrevendo e fazendo é em vão. Então assim, eu sempre dava um intervalo depois dos 40 minutos que eu estudava,
que eu já tava estudando, então eu dava um intervalo, andava pela casa, ia tomar um banho, dava uma relaxada e parecia que eu ainda tinha mais pique pra estudar do que eu tinha antes. Então era esse o meu método. Eu chegava em casa, relaxava, porque eu estudava de manhã, então eu dava uma relaxada, organizava a minha escrivaninha, pegava a folha sulfite branca e começava a escrever. Eu sempre colocava em caneta colorida, por exemplo, e enumerava. Vou falar sobre sociologia. Vou colocar todos os tópicos de sociologia. Sociologia eu escrevia em rosa, vamos supor. E o resto eu escrevia tudo de azul. Então assim, sempre qual era o foco, qual era o objetivo, qual é o ponto focal, eu escrevia de uma cor diferente do que eu escrevia os textos ou os tópicos. Então era chegar em casa, almoçava, organizava a minha escrivaninha e começava os meus estudos. E aí, no meio dos estudos, eu dava um intervalinho e pronto, aí sim eu consegui estudar de uma maneira correta, que no dia seguinte parecia que tudo estava dentro da minha mente, eu falava, pronto, tô pronta para a prova. O conselho que eu dou é, não desista. Não desista, não desista do seu sonho, porque se o seu sonho é se formar em direito, não desiste disso. Imagina, você vai se sentir mais triste, mais frustrada por ter parado no meio do caminho. Então assim, crie métodos de estudo. Eu não sei qual é o seu método de estudo hoje, mas se não for esse que eu falei, tenta esse, talvez te ajude. Eu não tenho memória fotográfica, eu tenho memória fotográfica, mas para eu ter memória fotográfica, eu preciso escrever. E se eu não escrever, pra mim é como se eu não tivesse estudado. Então, tenta fazer isso, não se cobre, chegue até o ponto que você pode, dê o seu máximo, faça isso. Porque se você tá nessa faculdade, se você tem a oportunidade de estar numa faculdade, que hoje eu não sei se você estuda numa faculdade pública ou não, mas se você estuda em uma, independente se for pública ou particular, todos os méritos de estarem aí, de estarem nela, são seus. Você estudou, você conseguiu chegar até lá, você conseguiu fazer, você está fazendo. Então assim, dê o seu máximo. Dando o seu máximo, você com certeza vai alcançar os seus objetivos e vai ser extremamente feliz. Mas crie esses métodos, crie essas coisas, sabe? Eu precisava ter minha cama arrumada, minha escrivaninha organizada para conseguir começar a estudar. Por exemplo, eu conhecia gente que só conseguia estudar quando tinha música. Eu, por exemplo, se eu escuto música, eu me distraio super, então eu não posso escutar música enquanto eu estou estudando. Então, faça isso, tente criar esse método, tente fazer desse jeito. Eu espero muito que dê certo, eu tô torcendo muito por você e por todos vocês que estão me assistindo e têm o mesmo problema ou a mesma coisa, a mesma situação na vida. Eu torço muito para que vocês alcancem o objetivo de vocês, o sonho de vocês. Se o sonho de vocês é ser arquiteto, corra atrás do seu sonho, vá ser arquiteto. Se o seu sonho é, por exemplo, fazer administração igual eu, corra atrás do seu sonho, faça administração, se dedique, dê o seu melhor, é o seu futuro que está lá na frente. Então, dê tudo que você pode, crie métodos de estudo. Se o seu problema for na hora de estudo, você vai percebendo, você vai sentindo o que é mais fácil para você, o que não é mais fácil para você. Se basta você assistir aula, você vai conseguir. Se você tiver que escrever, escreva. Se você tiver que assistir aula 1 milhão de vezes, assista. Se você precisar usar o gravador do celular, grave, fique escutando. Tem muitas pessoas que são assim. O meu irmão, por exemplo, vou dar um exemplo prático que acontece aqui dentro de casa. O meu irmão não precisa escrever, por exemplo. Ele tem uma ótima memória fotográfica, ele tem um gravador dentro da cabeça dele, por exemplo. Bom, pessoal, então é isso. Eu espero muito ter ajudado você que me mandou o e-mail, muito mesmo, e ter ajudado muitos outros de vocês que também podem estar passando pela mesma situação, ou se um dia vierem a passar, não se esqueça disso, não se esqueça do porquê você tá ali, por que você tá sentado naquela cadeira, assistindo aquela aula, cursando aquele curso. É o seu sonho? Então corra atrás do seu sonho, independente de tudo, sabe? Nem sempre a gente vence, não, nem sempre a gente vence, mas é importante a gente vencer os obstáculos que muitas vezes nós mesmos colocamos, ou que a vida coloca. Se você tiver que pular, se você tiver que passar pelo lado, você vai encontrar uma maneira disso. Então, por favor, não desista do seu sonho. Um grande beijo pra você e pra todos os leitores que assistiram o vídeo até aqui. Se você gostou do vídeo, não esquece de se inscrever no canal e deixar o seu joinha aqui embaixo. Se você quiser me mandar alguma situação que você esteja passando, quer que eu grave um vídeo falando sobre isso,
O e-mail do blog é contato@aqueleachado.com.br. Pode me mandar que com certeza eu vou te responder. Se você quiser eu gravo um vídeo, se você não quiser também eu não gravo. Eu faço tudo aqui que vocês quiserem, tudo. E é isso, um beijo e até o próximo. Tchau!